Olá, então, muito boa noite para todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora e o local em que nos esteja aqui a ver e a ouvir. Uma saudação para todos aqueles que estão mais longe, uma saudação nomeadamente para o Brasil, para o José Luís, que está no Rio de Janeiro, também para aqueles que estão aqui mais perto de nós. Eu, de facto, não tenho tido oportunidade, porque estou aqui a olhar para estas coisas todas ao mesmo tempo e espero que, de facto, que não aconteça aqui nenhuma desgraça. Portanto, já estão aqui pessoas que conhecem aqui este indivíduo que está do lado direito, no ecrã, porque já o conhecem das Eucaristias e da participação que ele costuma ter nas Eucaristias. Olá, Paulo, aqui em Segadães, para a Susana, que está de facto em Santa Maria da Feira, para a Ângela, que está na paróquia de Espinhel, e para a Inês, que está em Perdilhó. Portanto, ora, deixem-me cá, de facto, primeiro aqui arrumar aqui a tenda. Deixem-me arrumar aqui a tenda, porque, de facto... ora bem, ok. Deixem-me, de facto... Exatamente. Ora, muito bem. As pessoas que habitualmente participam na Eucaristia nas minhas paróquias e também aquelas que fazem questão, mesmo à distância, de também entrar em comunhão connosco e em participação connosco, conhecem muito bem, apesar de se calhar a cara ainda, talvez ainda não, aqui o Marcelo. É este senhor que está aqui do meu lado direito. E sabem aquilo que ele costuma fazer praticamente em todas as Eucaristias. Se há cristão mais praticante em termos de paroquianos, é precisamente aqui o Marcelo, porque não falha uma Eucaristia. Mesmo que tenha que se levantar às 6 da manhã, o que é uma coisa realmente impressionante, e se eu me esquecer, gostaria que depois ele me lembrasse o que é que o faz mover a esta situação deste género tão extrema, tão radical. E então, todos os domingos, todos os sábados ou todas as sextas-feiras, lá está ele, em São Paulo, no Brasil, onde ele agora se encontra, a participar, a dizer da sua justiça. É este, deixem-me trocar aqui, de facto, exatamente, é este senhor. É assim, eu gostava de facto de fazer assim uma apresentação como deve ser, mas não me atrevo. E não me atrevo porque não conheço praticamente nada do professor Marcelo Tiago, a não ser que é professor catedrático lá numa faculdade em São Paulo, tanto quanto sei, e se eu tiver a dizer alguma coisa menos própria, gostaria que ele me corrigisse. Quando, de facto, nós entrevistamos assim alguém, procuramos saber um pouquinho da vida da pessoa, para fazer, digamos, uma sinopse, uma resenha, um resumo da pessoa. Agora, o problema é que quando a gente não conhece, e se a gente não conhece, o que é que a gente faz? Foi aquilo que eu fiz. Fui ao Facebook, mas no Facebook também tem muito pouca coisa. Sabemos que ele vive em São Paulo, no Brasil. Sabemos que lá aparece a dizer que fez o mestrado e o doutoramento em Educação, Arte e História da Cultura, mas também estudou História Básica, Ciências Sociais, Direito, Pedagogia, Religião, Teologia, Exegese, Literatura, Política e até faz poesia, imagine só. É formador de professores, não só no Brasil, mas também em alguns países da América do Sul, etc, etc, etc. Meu caro, meu querido amigo Marcelo, conte-me lá, sem falsas modéstias, quem é o Marcelo? Peraí. Ok, agora é que está com... Eu tinha-lhe cortado o som para não perturbar a emissão. Tá certo. Bom, boa noite. Antes de mais nada, assim, quem é o Marcelo? Eu fico até sem jeito, eu também sou tímido, então eu posso dizer que o Marcelo é o Marcelo, né? É alguém que gosta de dar aula, eu me sinto realizado, como o senhor falou,
também me formei em Direito, mas logo percebi que o meu caminho era ser professor, e dentro disso eu fui estudando, fui gostando de algumas áreas, não é? Propriamente a história, a antropologia, depois também um carinho muito especial pela literatura e pela teologia. Então, a partir daí, eu me tornei professor catedrático, né? Dou aula em 2 universidades, trabalho na educação básica também, sou professor com crianças do 6º ano, do 7º ano, né? Em algumas manhãs, e trabalho também com catequese, né? Já desde adolescente, é uma paixão que eu também tive, né? Eu era ainda adolescente, já trabalhava com catequese com adolescentes, então, tudo isso é que me define, né? Moro aqui em São Paulo, na região central de São Paulo, né? Muito próximo, de fato, ao centro geográfico da cidade, né? E é isso um pouquinho, né? E a gente vai conversando, vai trocando ideias, enfim. Ainda a propósito, se calhar um pouquinho para trás, o Marcelo, portanto, tem irmãos? Sim, eu tenho uma irmã, eu sou solteiro, sem filhos, mas tenho uma irmã e 2 sobrinhas, uma já formada em biomedicina, a outra agora entrou na faculdade de enfermagem, né? Tenho 2 pais vivos, graças a Deus, tenho uma tia-avó com 94 anos e uma avó que, se Deus quiser, no dia de Natal vai fazer 100 anos. Né? Muito bem. Então, tudo isso é meu currículo familiar, né? Eles moram aqui perto, né? Eles moram numa casa. Aqui em São Paulo, dizer que se mora numa casa hoje é raridade, porque a maioria das pessoas mora em apartamentos, né? E, então, enfim, né? Isso é um pouco da minha vida também, né? Da minha vida familiar. Mas é brasileiro? Então, nasci em São Paulo, mas tenho dupla cidadania, né? E isso me orgulha, porque meus pais são portugueses, então, e eu mostro para todo mundo o meu bilhete de identidade português. É meu orgulho, né? Porque é algo que também me fez encantar pela cultura portuguesa. E desde pequeno, ouvindo meus pais contando histórias, eles vieram muito pequenos, né, para o Brasil. Minha mãe veio, se eu não me engano, com 6 anos, meu pai com 10, e eles se conheceram aqui. Agora, o que é curioso, não é, dessa história é que eles se conheceram aqui, mas pertencem à mesma aldeia em Portugal. Não é? Então, meus pais são da mesma aldeia, mesmo tendo namorado, casado, vivido aqui. Né? Eles acabam sendo também mais brasileiros do que portugueses, né, nesse sentido. E, então, eu estava até comentando um pouco antes com o senhor, não é que as aldeias, como sabeis, são pequenas, né, muitas delas. Então, o que é primo de um lado é primo de segundo grau de outro. Então, assim, os parentes são todos... É muito engraçado, porque, assim, os parentes do meu pai são os mesmos da minha mãe, praticamente, né? Então, isso também é outra coisa interessante. Disse uma coisa que tinha muito gosto ou muito prazer da sua ascendência ou do facto de ter... De se relacionar também de ser cidadão português também. O que é que o leva a esse orgulho? Porque nós também temos aqui coisas que... Olha, por várias coisas. Algumas até nem sei explicar. Eu penso que, antes de mais nada, eu gosto muito da cultura portuguesa. Eu penso propriamente que aqui no Brasil a gente faz uma grande injustiça. Nós conhecemos muito pouco sobre Portugal. Vocês aí conhecem muito mais do Brasil do que nós aqui de Portugal. E eu me atrevo até a dizer que, tirando as pessoas que têm origem portuguesa ou têm um contato maior com Portugal, mas a maioria dos brasileiros, o que conhece de Portugal é o Cristiano Ronaldo, não é? É Fátima, e muita gente pensa que Fátima é no Brasil. Como tem muitas igrejas de Nossa Senhora de Fátima aqui em São Paulo, tem gente que fica querendo achar qual foi a igreja em que a Nossa Senhora apareceu aqui, né? Porque é muito engraçado isso, né? E um pouco mais. E o Roberto Leal, que era o grande, inclusive o Roberto Leal, quando chegou ao Brasil, morou no bairro vizinho aqui. Então, as senhoras mais antigas têm muitas histórias do Roberto Leal. É isso que se sabe de Portugal. E eu pus na minha cabeça, enquanto professor, né, que eu iria, de fato, fazer algo para que Portugal ficasse um pouco mais conhecido. A cultura,
e tudo mais. Então, em todas as disciplinas que eu ministro na faculdade, sempre eu falo de um autor português, ou às vezes já aconteceu de eu trabalhar com disciplinas de cultura e literatura portuguesa. Então, para mim, isso é motivo de orgulho, é motivo de muita alegria, e eu estou sempre, de alguma maneira, mostrando que se aqui no Brasil nós temos sim e devemos valorizar nossas origens indígenas, nossas origens africanas, a gente também tem que valorizar as nossas origens portuguesas que estão na base da nossa formação. Muito bem. Sentimos muito orgulhosos com isso, mas ainda bem que se calhar que o Marcelo está mais longe e que não conhece tão bem agora o nosso país, porque se calhar era capaz de facto de também ter um bocadinho de vergonha de algumas coisas, como certamente também terá aí. O Marcelo é uma pessoa que toma muito partido por várias disciplinas, por várias matérias, seja a religião, seja a sociedade, seja a política, seja... O que é que o move? Eu acho que, em certo sentido, é o desejo de alguma maneira poder colaborar com todas as minhas falhas e erros, de alguma maneira poder colaborar em tentar transformar o mundo. Eu acho que isso é um pouquinho também do ser cristão, não é? O cristão é sempre inconformado. E nesse sentido, eu digo que eu gosto muito de uma frase, não vou lembrar agora quem disse, que diz assim, olha, não é? Na sua vida, anuncie o evangelho, e se sobrar tempo, fale de Jesus. Eu acho essa frase fantástica, né? Porque mostra muito que esse desejo de conhecer várias áreas é também um desejo de querer colaborar um pouco mais com a transformação da sociedade. Afinal, a gente precisa entender qual é a sociedade que a gente vive, como o poder é exercido, quais são os valores religiosos, que tipo de igreja nós somos e nós queremos enquanto cristãos. Tudo isso está tudo junto e misturado, como a gente diz aqui no Brasil, né? Está tudo junto e misturado. Então, mas o Marcelo, com tanta coisa com que se envolve, com o facto ainda também, houve alguma coisa, está envolvido ou está comprometido ou engajado, como queira, os termos podem ser diferentes, está comprometido com algum movimento religioso, na sua paróquia? O que é que faz concretamente? Sim, como cristão? na verdade, eu trabalho com catequese, né? E quando se precisa de ajuda, trabalho também como ministro da Eucaristia, mas fundamentalmente, ultimamente, principalmente com a pandemia, mais a questão da catequese, né? E isso é fundamental também, né? Tenho apoiado alguns grupos que tentam pensar a questão da catequese virtual, aí entra o meu lado pedagogo também, né? Como trazer nessas novas linguagens a mensagem da catequese. E uma mensagem que não seja só propriamente religiosa, mas também ética, não é? Mas também ligada à vivência de valores. Eu imagino que aí também, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós vivemos uma sociedade muito individualista, muito marcada pelo fechamento em si mesmo. E o desafio é como a gente abre ou pode se abrir para construir, né, outros valores. Eu vou dar um exemplo disso, né, e desse desafio que, inclusive, é catequético e é pastoral também, né? Eu falei no início que a grande maioria das pessoas moram em prédios, né? Daqui da janela do meu quarto, eu consigo ver o maior prédio que está sendo construído em São Paulo, só para o senhor ter uma ideia. Tem 50 andares. 50 andares. É 1 quilômetro e pouco daqui da minha casa. 50 andares. 2 apartamentos por andar. Se morarem, vamos fazer uma conta, não é? Se morarem por andar 12 pessoas, 6 em cada apartamento, já é praticamente a população de uma aldeia como Oz da Ribeira, por exemplo, mais ou menos. Né? Então, no prédio, você tem a população de uma aldeia. Né? Isso traz um desafio muito grande, né? E inclusive pastoral, né? Essa também está boa. Relativamente ainda à parte religiosa, porque de facto ao princípio aqui o Marcelo vai à Eucaristia aí, não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então como é que arranja tempo? No meio de tantas missas? Pois é, eu digo que o tempo, a gente cria e recria o tempo, né?
Eu tinha um hábito, até um tempo atrás, porque quando eu trabalhei em alguns órgãos administrativos, tinha uma igreja em frente à sede da prefeitura em que eu trabalhava. Então, eu ia à missa diária, não é? Isso, para mim, sempre foi um hábito, não é? Mas, quando não é diária, a missa semanal, pelo menos 1 ou 2 vezes a semana, presencial, eu não me sinto bem se eu não for, não é? E aos domingos, sem sombra de dúvida. Mas isso, para mim, é importante, é meu alimento também, não é? E eu não conseguiria, eu acho que eu posso dizer isso, eu não conseguiria viver sem Eucaristia, né? E isso está dentro de mim desde pequeno, né? Desde que a minha avó me levava para as missas, né? O senhor falou agora há pouquinho acordar cedo, mas minha avó me levava para a missa aqui às 7 horas da manhã, não é? Então, não é muito diferente de acordar às 6, não é? Então, nesse sentido, isso para mim é muito importante. Eu creio que a Eucaristia é o centro da vida do cristão, não é? Independente da visão que a gente tenha, é o centro, né? Indubitavelmente. Deixa-me que eu puxe agora aqui a brasa um pouquinho aqui para o meu lado, mas o Marcelo já me conhece há anos, não é? Há alguns anos. Então, agora, como é que descobriu, o que é que levou a... Pois é, eu vou lhe contar uma história que acho que eu nunca contei. Aqui no Brasil, há um padre muito querido aqui em São Paulo. Metade da população gosta e metade da população não gosta dele. Eu, particularmente, gosto muito. Também chama Padre Júlio. E a paróquia dele é São Miguel também. E há uns anos atrás, ele começou, numa época em que aqui ainda não se falava em nada virtual, começou a falar assim, olha, eu vou transmitir a homilia, só a homilia. Pois bem, lá vou eu um dia no Google e coloco Padre Júlio, paróquia São Miguel. Né? E quando eu clico, o primeiro que aparece era um de uma tal aldeia de Travassou. O senhor já ouviu falar? Então, foi esse que apareceu. Né? E aquilo eu achei interessante. Eu falei, olha, vamos ver. Né? E quando eu comecei a assistir à celebração, algo me chamou a atenção. Porque eu trabalhei muito com aqui no Brasil, que a gente chama de educomunicação, que é a educação voltada para os meios de comunicação. E aí eu comecei a perceber um pouco o diálogo que o senhor estabelecia com a Assembleia, né? A maneira de olhar para o vídeo e de se relacionar com os equipamentos. A maneira como a mensagem era proposta. Eu falei, tem algo interessante aí. Né? Não é uma simples transmissão de missa, é algo com uma outra concepção. E aí o meu olhar primeiro foi olhar de estudioso. Eu falei, eu quero estudar para ver o que está acontecendo nessa celebração. E eu fui me encantando. Né? E hoje eu posso dizer que acho que 3 coisas me chamam muita atenção. Né? Primeiro, uma coisa muito bonita que o senhor faz, que é o tempo inteiro, até o tablet, o senhor põe o tablet no altar. E eu me sinto muito representado nisso, porque eu digo assim, olha que interessante, não é? Até os equipamentos, a gente participa virtualmente do próprio altar. Isso é uma coisa muito diferenciada. Hoje, no Brasil, tem um monte de gente que transmite a missa pela internet, mas transmite a missa, não é? Não torna essa missa participada. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí também dá uma palavra de parabéns ao Gomes, ao José Gomes, né? A maneira como ele faz o enquadramento fotográfico. Parece que a gente está junto. Parece que a gente está ali na Assembleia. Né? E esse é um segundo diferencial, de que eu digo que a missa não é transmitida, mas ela é vivenciada. Né? E o terceiro é a interatividade, não é? O tempo inteiro o senhor vai lendo as mensagens, sejam mensagens tristes, alegres, sejam os versinhos, enfim, mas sempre vai tendo essa interação. Então, esses 3 aspectos, do ponto de vista da educomunicação, é que fazem com que a missa seja participada. E, se me permite, eu vou ainda mais além. Eu penso que, no futuro, a igreja vai ter que pensar seriamente a questão dos meios de comunicação nas celebrações. Não como transmissão, mas eu diria até como uma forma de participação sacramental, séria, consistente, não é? E que permita um outro olhar das pessoas. Eu fico sem jeito, mas agradeço esse estímulo implícito, porque, de facto, é uma das coisas que eu batalho imenso,
porque se é verdade que as pessoas ficaram todas, e caramba, agora afinal de contas a igreja também está e não sei o quê, mas ao fim e ao cabo está a fazer mais do mesmo, só que de outra maneira. E realmente, se nós não tiramos partido da interação, se não tiramos partido das pessoas que estão e que algumas, para participarem, o perder o tempo em estar a escrever a mensagem era muito melhor, de facto, se for só para transmitir, a pessoa está, até tem na televisão, tem outra qualidade e tudo, mas não é a mesma coisa. Porque eu, de facto, concordo consigo, porque é precisamente esta interação, esta cumplicidade, de certa maneira, que se gera. Obviamente que não pode ser, a Eucaristia é uma coisa muito especial que não pode ser, de facto, feita à nossa maneira, só à procura dos gostos e dos likes e do que quer que seja, mas de facto tem que ser, e também não pode ser em qualquer altura. Não pode ser em qualquer altura. E saber gerir às vezes estas coisas nem sempre é fácil, mas agradeço essas palavras porque significa que está atento e que também aqui vê um bocadinho mais longe. Há aqui uma coisa que nos poucos apontamentos que eu tirei, é assim, eu noto que até nos comentários que vai fazendo na Eucaristia, à medida que ela vai sendo transmitida, nota-se que, se me permite a expressão, que o Marcelo não é propriamente uma pessoa qualquer que escreve um comentário qualquer. Nota-se ali que há teologia avançada. Nota-se ali que há exegese avançada. Nota-se ali que há uma hermenêutica que pressupõe estudos avançados também nesta matéria. Penso. Tenho a certeza, quase. Bem, eu não tenho, propriamente dito, uma graduação em teologia, mas eu fui fazendo cursos também e eu costumo dizer, brincando também, que eu sou ratinho de várias coisas, e uma de sacristia, né? Onde tem um curso, eu estou lá presente. Então, tem um curso do outro lado da cidade que fala sobre o evangelho, do capítulo tal do evangelho de João, lá vou eu. Né? Então, isso para mim é um prazer, mas é um prazer que decorre de um outro aspecto, que é, eu levo muito a sério o que eu faço. Então, para mim, e principalmente quando se trata do Evangelho, né, não é algo que possa ser banalizado. Cada palavrinha, e aí eu também vou puxar pela literatura, não só pela teologia, cada palavrinha, cada expressão tem um sentido, tem uma possibilidade de interpretar. Né? E quando a gente descobre, a gente fica extremamente feliz de perceber o quanto a nossa fé é bonita. É muito mais bonita do que apenas as palavras. É o sentido do que está por trás, né? Então, é nesse sentido, essa minha busca, esse meu interesse, mas sempre fazer isso de uma forma engraçada. Às vezes as pessoas perguntam, mas e os versinhos, né? Esta ideia dos versinhos, ela vem das minhas aulas, né? É muito curioso que o que acontecia? Muitas vezes eu tinha que trabalhar temas espinhosos, né? E às vezes sábado o dia inteiro na faculdade. Então, o que eu fazia? Enquanto o aluno fazia uma pergunta, ou eu tinha que falar um conceito, o aluno fazia uma pergunta e eu anotava a palavra no papelzinho. Chegava na hora do almoço, no intervalo, eu compunha alguns versinhos. E tinha aluno que ficava até às 5 horas da tarde só para ver o versinho que ia sair no final da aula. Então eu me acostumei, né? Então, e nas missas eu faço a mesma coisa. Eu assisto geralmente, quando estou sozinho, assisto geralmente a celebração aqui, né? Eu estou aqui na minha cozinha, eu assisto aqui, né? E com uma folhinha ao lado. E o senhor fala uma palavra-chave, eu anoto. Aí alguém fez um comentário que tem outra palavra-chave, eu anoto também, não é? E durante algum momento do ofertório, quando tem um ofertório, eu já estou com o versinho quase pronto. Né? Não esquecendo a senhora que tem a mala ao pé dos pés. Pois é, né? É a mala, ou é a chuva que todo mundo sai correndo para se acobertar no dia da chuva, e essas coisas todas que fazem parte. Afinal, a comunidade é viva, né? E isso é muito interessante também, não é? E isso é outra coisa que me fascina. E tem também um outro aspecto, que é a questão da cultura, não é? Quando eu falo muito dos passarinhos e quando eu falo muito das oliveiras, eu acho que eu quero ressaltar uma coisa, mas nesse sentido acho que eu sou um pouquinho pedagógico, que é de vocês valorizarem a riqueza natural que vocês têm aí, com todos os problemas que eu sei que devam ter também, mas
onde aqui em São Paulo nós teríamos o privilégio de participar de uma celebração ouvindo passarinhos embaixo de oliveiras, né? Isso para nós aqui né, a gente participa das celebrações no cimento, né? Mas não com passarinhos, com a natureza e tudo mais. Então, isso para mim é uma forma de encantamento também, não é? O sino que toca, eu acho muito engraçado quando o sino toca e atrapalha a fala de alguém, isso tudo também tem um ar poético, eu vejo tudo isso com um ar também muito poético. Só para o senhor ter uma ideia, há pouco tempo atrás, um padre aqui em São Paulo foi processado porque ele tocava o sino no domingo às 10 horas da manhã para chamar para a missa. Então, nós vivemos um momento que se fala tanto de liberdade religiosa, mas um padre não pode tocar o sino para chamar as pessoas para a missa, né, aqui em São Paulo. Então, eu acho essas coisas muito bonitas e peço que vocês aí, os paroquianos reais, valorizem, porque são coisas muito raras, né? Nós aqui em São Paulo já perdemos isso. Uhum. Como é que eu hei de dizer isto? O Brasil está complicado por aí, não? Muito, muito complicado. Mas eu diria que é complicado também no sentido da situação de pobreza. Só para que vocês possam ter uma ideia, né, o salário mínimo aqui não chega a 160 euros. Vou falar em dinheiro europeu, dinheiro português. Não é? Cerca de 60% das pessoas no Brasil vivem com o salário mínimo, com 160 euros. Mais 10% que vivem, não é, abaixo do limite de qualquer pobreza, né? 10% da população brasileira vive com 30 euros mensais. Então, imaginem o que é isso, não é? Ao passo que você tem salários imensos, pessoas ganhando 15, 20 mil euros, não é? E tripudiando em cima da maioria, não é, que de fato sofre. Então, o Brasil é um país muito injusto, São Paulo é uma cidade muito injusta, e o compromisso do cristão é também não ficar distante de ser crítico diante dessas injustiças também, não é? Mesmo que se trate de Bolsonaro. Pois é, e aí o senhor está colocando o dedo na ferida, né? Está me provocando, né? Mas Bolsonaro, de fato, não quero me aprofundar muito em política, mas eu só posso dizer que é fruto de um radicalismo. Eu acho que todo radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, é ruim, né? E eu estou dizendo isso, não vou entrar em política, mas apenas para falar, tem uma postura de esquerda, sim, não é? Mas isto não significa que eu vá para o radicalismo. Há coisas que eu não posso aceitar, não é? Há determinadas questões de partidos de esquerda, como o aborto, por exemplo, que eu falo, pera lá, opa, né? Estamos mexendo numa coisa aqui muito complicada, não é? Muito complexa. Isso não significa que a gente não vai ter o olhar, por exemplo, de misericórdia com a mulher que aborta. É uma outra coisa, mas a gente precisa tomar cuidado. Tudo isso para falar que o Bolsonaro, no meu ponto de vista, tem causado muito mal, não é? Inclusive se negando à pandemia, não é? Inclusive se negando a... Tanto é que agora, com a vacina, veja, eu li que até em Portugal e na Espanha já compraram vacinas, já estão comprando vacinas, não é? No Brasil, eles estão pensando em negociar vacinas. Só que aqui nós temos uma mortalidade de mais de 170 mil pessoas que já morreram por conta da Covid. Não é? E não estamos ainda na segunda onda. Não é? Então, há muitas coisas complicadas, principalmente em São Paulo. Não é? Se me permite falar, São Paulo, se eu pegar a cidade de São Paulo e a grande São Paulo, que são as cidades do entorno, isso dá 20 milhões de pessoas. Veja, 20 milhões de pessoas é quase 2 vezes a população de Portugal. Não é? Em São Paulo e na grande São Paulo. Então, isso é desafiador também. Não é? E, se me permite uma curiosidade que eu acho muito interessante, que poucas pessoas não sabem, São Paulo é tão grande que, do ponto de vista da igreja, da nossa igreja católica, São Paulo é a única cidade do mundo que é uma cidade só, mas tem dentro dela 4 dioceses. 4 dioceses distintas. São bispos distintos com administração distinta. Tem a Arquidiocese de São Paulo, que é onde eu moro, mas 4 quilômetros daqui, que é um outro bairro chamado Penha, já é uma outra diocese, a Diocese de São Miguel. Então, são 4 dioceses, para ver o tamanho da coisa.
não é? Só do ponto de vista da igreja. Agora, imagina da sociedade como um todo, não é? Então, eu tenho alunos, meus alunos pequenininhos, de 6º ano, que muitos, a única refeição que tem no dia é a refeição que eles comem na escola, não é? Então, isso é uma tragédia, né? É uma tragédia muito complicada, não é? Nós temos aqui em São Paulo, não é? Cerca de 40 mil pessoas que moram na rua. Quer dizer, moram na rua, dormem na rua, vivem na rua, não é? Têm as suas necessidades na rua. Então, isso é fundamentalmente desumano. A gente vive numa sociedade que, como cristãos, nos clama um compromisso diferenciado. Muito bem. Na questão, particularmente na questão também na educação, de que conhece muito, de que conhece bem, quando se fala em educação, quando se fala em escolaridade, quando se fala nestas coisas, aí é obrigatório a escolaridade até que ano? Obrigatório até o 9º ano, né? Até o 9º ano é obrigatório. Depois, agora é um projeto de extensão do ensino mais 3 anos, o que vocês chamariam aí de 12º ano. Nós aqui temos uma divisão, nós temos assim 9 anos do fundamental, mais 3 anos que nós chamamos de ensino médio, né? E depois a faculdade. Mas eu costumo provocar, quando eu trabalho com formação, eu digo assim, bom, quando se fala em ensino médio, médio significa meio. E quando eu defino algo como meio, significa que eu não defino pela coisa em si, mas pelo que está nas pontas, né? Então, o que acontece no Brasil? Nós temos ainda uma escolaridade muito precária. A maioria dos governos faz questão, e eles dizem isso claramente, que é para passar o aluno sem retenção até o 9º ano, né? Então, as pessoas fazem até o 9º ano e muitas saem sem ter as competências básicas, como leitura, escrita, o cálculo. Então, esses aspectos, não é, acabam fazendo o quê? Com que essa população vai ter subempregos, não é? Vai ser uma população precarizada. Né? Eu estou vendo isso agora, padre, com relação à pandemia. O que está acontecendo com a pandemia? As pessoas que têm dinheiro para pagar colégios caros, não é? Para o senhor ter uma ideia, aqui no Brasil há colégios que custam 2.500 euros a mensalidade. 2.500 euros a mensalidade. Colégios particulares. Então, né, os alunos têm aula de inglês, francês, espanhol, têm conhecimentos variados, têm currículo americano, enfim. Né? E tem o aluno, grande maioria dos alunos pobres, que não tem um computador, que estão em casa, porque não tem aula, não conseguem acessar, então o fosso social vai crescendo de uma tal maneira, né, que nós estamos vendo o aprofundamento da crise. Né? Eu moro aqui numa rua principal do meu bairro. Né? Se eu saio, por exemplo, nas poucas vezes que eu saio para ir à casa da minha mãe, ou para comprar pão, ou para ir à igreja, há pelo menos 10 pessoas, sem exagero, num trajeto de 1 quilômetro, há pelo menos 10 pessoas que pedem algum dinheiro ou comida. A miséria aqui é algo que está aumentando a olhos vistos. Não é? Então, a gente precisa ter muita esperança de transformação, e como cristão também a gente se sente até mal de perceber, não é, que o que menos acontece muitas vezes é a partilha que Jesus propõe no Evangelho. Uhum. É isso. O Marcelo, portanto, neste momento, portanto, está a lecionar e é também formador de professores. Sim. Há de falar um pouquinho sobre isso que eu não... Claro. Já há 25 anos, eu tenho 51 anos, desde que eu tinha 26, eu trabalho com formação de professores. Aqui no Brasil a gente diz assim, do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, né, do norte ao sul. Né? Oiapoque, que é o ponto extremo ao norte, e Chuí, que é o ponto extremo ao sul do Brasil. Então a gente diz assim, do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer o Brasil inteiro. Já dei formação de professores em aldeias indígenas no Amapá, no Amazonas, já peguei barco, andei 2 noites de barco pelo Amazonas, não é?
E lá chegando, era domingo, eu cheguei cansado, fui participar da missa que havia lá numa comunidade ribeirinha, né? Então, tem todas essas histórias. Já trabalhei com imigrantes, aqui há muita imigração, né? Já trabalhei com formação de professores nos morros cariocas, toda a parte aqui da periferia, e uma coisa que eu vejo, né? Os professores, mesmo com dificuldade, são profundamente conscientes da sua profissão, há uma vontade de fazer as pessoas aprenderem. E vou lhe falar uma coisa, aqui na rede estadual de São Paulo, porque também precisa entender isso, a educação no Brasil ela é dividida em 3 níveis, é como se fosse assim, uma parte, quem cuida é o primeiro-ministro de vocês, outra parte é do distrito e outra parte é da Câmara Municipal, né? Nós chamamos aqui de federação ou de união, né? De estado e de município, né? Os professores do município em São Paulo até ganham bem. Há cidades em que os professores ganham bem, mas o professor da rede estadual, que trabalha 40 horas, né? Ele vai ganhar um salário de por volta, né? De 400 euros, né? Então, né, se a gente pensar que aqui em São Paulo, né, um quilo de carne não carne muito rica, uma carne normal, né? Um quilo de carne custa por volta de 12 euros, né? Então já imagina o que eu estou falando, 400 euros não dá para nada, o aluguel é 250 euros, né? Até para mais. Está aqui a Aline, não sei se ela também é brasileira ou quê. Consegue ler, não consegue? Consigo. A Aline foi minha aluna, e ela também trabalha na igreja, ela é da Diocese de São Miguel, né? Então já estou a ver que o Marcelo trouxe aí... Eu trouxe a trupe. Eu chamo muita gente para participar das suas missas. Daqui a pouco o senhor vai ver lá nas missas um monte de gente brasileira. Vai ter outra paróquia só do Brasil daqui a pouco. Ouça lá, já que está a falar nisto, eu sei que o Marcelo é uma pessoa muito viajada. Há, sim, algum episódio, alguma situação, porque já esteve em vários países, com certeza, não é? Sim. Um episódio, para unir um pouco a história com a igreja, com a religião, uma coisa que me marcou muito foi quando eu já tive a oportunidade de ir 4 vezes para Israel. E essa última vez, que foi em 2013, que eu fui, eu fui sozinho. Eu fiz a loucura, eu gosto de viajar geralmente eu sozinho ou acompanhado, mas quase nunca em excursão, né? E eu gosto de mergulhar nos lugares, né? Nessa brincadeira eu já conheço aí uns 60 países quase. Pois é. E o que mais me marcou foi que Faço um parênteses. Qual o mais pobre? O mais pobre? Eu acho que na América Latina, os países da América Central, El Salvador, Honduras, são países muito pobres, né? Sim. Muito pobres, né? Eu vi um pouco de pobreza também no Marrocos, no norte da África, né? Sim. Eu estava a dizer, desculpa, foi só aqui. Não, sim. Mas, então, quando eu fui à Igreja do Santo Sepulcro, e eu me encantei, me encanta muito aquele lugar. E eu fui conversar com o Frei Franciscano, eu vi que ele estava atendendo um grupo falando em espanhol, e eu falei, bom, vou conversar com ele, né? E, para minha surpresa, quando ele me atende e percebeu pelo meu sotaque de espanhol que eu falava português, ele começou a falar comigo em português, era um frei brasileiro, e foi muito solícito e falou para mim, olha, existe algo que poucos turistas sabem quando vão à Terra Santa. Eu falei, o quê? É que se você se inscrever aqui e esperar 1 ou 2 dias, se você tiver 1 ou 2 dias, você pode passar a noite dentro da igreja fechada, né? E eu fiz essa experiência. Né? Bruto, né? A igreja fechada do Santo Sepulcro, sim. E eu e mais 4 ou 5 pessoas só, eu vi todas as cerimônias e fora assim, você ter a possibilidade de ficar 2 horas como eu fiquei, né? Dentro do túmulo de Jesus, só eu, sozinho. Essa, para mim, foi uma experiência que me marcou profundamente, né? E outra experiência que me marcou, essa no Brasil, é quando eu vou dar formação lá nos lados do Amazonas, né? Lá dos lados do Rio Amazonas, né? Aquela sensação de mistério, de você mergulhar no mistério mesmo. Você está no barco, você anda 2 dias de barco pelo Rio Amazonas até chegar numa cidade. Isso é outro aspecto muito,
muito bacana também, como a gente diz aqui, muito gira, como vocês dizem aí. Agora, uma coisa que se calhar não é gira. Que futuro antevê, ou prevê, ou pressente da Igreja face às consequências que a pandemia provoca? Pois é, Padre Júlio, eu penso numa coisa. Outro dia eu estava até falando com um padre amigo meu aqui, que antes da pandemia, nós cristãos estávamos muito mal acostumados, eu digo assim, com as nossas Eucaristias. Porque nós comemorávamos a nossa Eucaristia de domingo apenas como ela se fosse de domingo. E esquecíamos que antes do domingo da Páscoa houve o Tríduo Pascal. Houve a quinta-feira do serviço, houve a sexta-feira do sofrimento e o sábado do silêncio. Eu acho que a pandemia para nós cristãos veio trazer essa lembrança de que a Páscoa não é só o domingo. A Páscoa é o serviço. O que eu faço para ajudar as pessoas? De repente, até as pessoas idosas que estão do meu lado. Né? O que eu faço para entender a dor e o sofrimento? Como é que eu entendo a dor e o sofrimento? Né? Eu gosto muito de um versículo bíblico lá, se eu não me engano, é do Evangelho de São Lucas, quando ele diz assim, né? As traduções geralmente falam assim, meu Deus, por que me abandonaste? Mas há outras traduções que vão dizer algo muito mais bonito, que vão dizer assim, meu Deus, por que me deixaste chegar até aqui? Olha que fantástico, né? Quer dizer, e aí entra essa ideia da pandemia, por que nós chegamos até aqui? E quando eu penso que Jesus viveu esse sofrimento, Jesus também se questionou, mas Jesus também chegou até lá porque ele quis, a gente pensa também nesse desafio que a gente tem. Então, para lhe responder de forma objetiva, eu penso que a questão da pandemia, ela envolve, antes de mais nada, né, o servir. Então, a gente precisa ter uma postura de Quinta-feira Santa, o entender o sofrimento e a dor como o lugar a que nós chegamos, a Sexta-feira Santa, e ter o silêncio da contemplação. O que será que Deus quer me dizer com tudo isso? Só aí a gente vai conseguir ressuscitar isso tudo. Foi uma provocação que eu fiz, eu acho que nos ajuda a entender. Então, penso que essa talvez seja a postura. Agora, como o senhor já disse várias vezes nas celebrações, eu desconfio muito desse novo normal. Não é? E por quê? Porque nós já estávamos vivendo no anormal. Não é? É normal as pessoas condenarem, não é? Nascituros à morte por conta do aborto? É normal condenarem a eutanásia? É normal condenarem pessoas que moram na rua a sofrer tudo que sofrem? É normal alguém ganhar 100 euros enquanto outros ganham 15 mil euros? Então, eu acho que isso tudo nos leva a pensar. A pandemia é só a antessala do domingo da ressurreição. A gente precisa viver o Tríduo Pascal. Muito bem. Eu de facto acho que já não tenho aqui mais perguntas, porque... Mas realmente, de facto, eu dou-lhe os parabéns porque é um conversador nato. E as coisas fluem, que é impressionante. Eu quero dizer-lhe que, para mim, foi, de facto, uma experiência muitíssimo gratificante o tê-lo conhecido assim, deste jeito, nesta interação que vamos fazendo. Assim, mas eu estou a falar até dos encontros habituais, eu já estou a falar em habituais, mesmo que virtuais, porque são tão reais que a virtualidade é apenas um instrumento, mais nada, e de facto vem precisamente agora a confirmar aquilo que eu dizia, porque realmente uma das coisas que me impressionava, sobretudo naquela Eucaristia que é em Espinhel, às 9 horas da manhã, em que muitas vezes o Marcelo, para poder, de facto, participar aí em São Paulo, são 6, não é? 6 agora. 6, agora são 6, sim. São 6. Para si, qual é o horário assim mais conveniente de todas as missas que eu tenho? Mais conveniente, eu penso que seja os que antes eram sábado, né? Os que antes eram sábado são mais convenientes. Ou quando em Travassou era aquele horário mais no domingo à noite, né? Então, pois. Aquele no domingo à noite era o horário mais... Mas eu vou lhe dizer outra coisa, para mim, assim, isto não é demagogia. Onde há Eucaristia, para mim, é horário conveniente. Eu acho que esse é o ponto que é importante.
Não, e é importante que eu diga isto às pessoas que nos estão aqui a ver, e é interessante porque o número não oscila muito, o que significa que realmente estão a dar por bem emprego esta partilha da sua parte, e eu diria até mútua, e até de todas aquelas intervenções que vão surgindo por parte, de facto, dos nossos amigos que vão também partilhando, mas eu penso que esta forma de interagir, esta forma de ser, esta forma de interpelar, esta forma de fazer poesia, esta forma de se enculturar, esta forma de fazer caminho connosco, mesmo estando numa situação radicalmente diferente, em termos espaciais, em termos, de facto, de cultura, em termos de muitas outras coisas. Foi, de facto, uma experiência muito interessante, é uma experiência muito interessante. Eu penso, e os paroquianos que eu vou ouvindo, que foi, de facto, eu quase me atrevo a dizer ao Marcelo, eu acho que foi um dom do Espírito Santo. Amém. Porque acho que é na simplicidade, e na simplicidade, eu estou aqui com a simplicidade personalizada e personificada, porque trata-se de alguém que... O que é que o leva, já agora só mais esta coisa, o que é que o leva a estar... a sua, vamos lá ver, a sua disciplina principal é arte, é isso? História e arte, são as duas. Deixe-me que eu diga isto, vai ficar pior que estragado, mas não faz mal. Isso tem saída. Se o cristão não achar que tem saída, então está tudo perdido, né? Se o cristão não achar que tem saída, então está tudo perdido, né? Eu espero que tenha, né? E eu acho que quando a gente diz lá no creio, né? Creio na ressurreição dos mortos, eu acho que é isso, né? É saber que a saída está aí, mesmo quando a situação parecer que leva à morte, né? Então eu acho que tem sim, mesmo quando a gente achar que não. E olha, eu vou lhe ser sincero, muitas vezes eu acho que não. Mas aí tem uma missa do Padre Júlio, aí tem a missa presencial, aí tem sempre algo que me leva, né, a pensar uma outra maneira. Muito obrigado. Há alguma pergunta que gostaria que eu lhe fizesse e que não fiz? Olha, eu fiz uma surpresa. Vocês acham que eu ficar sem um versinho? Eu preparei um versinho para o final. Está bem, então está bem. Então, eu preparei um versinho, né? Também, força. Então, se me permitam, né? São 4 quadras. Não há palavras que façam expressão da minha alegria por essa oportunidade. Agradeço-vos do fundo do coração por estreitarmos ainda mais a amizade. Nesses tempos de triste pandemia, é importante estar sempre atento e fazer de uma conversa aberta e sadia uma necessária força de alento. E antes de chegarmos à conclusão do que foi esta conversa virtual, deixo aqui uma amável saudação a todos vós que estáis em Portugal. Mas, se hoje ainda é quinta-feira, o fim de semana chega logo rapidinho. E vós, de Travassou, Espinha ou Oás da Ribeira, não esqueçais da oferta no cestinho. Esse é o verso para manter a ideia do cestinho. Muito bem. Marcelo, foi mesmo um prazer muito grande. Foi mesmo um prazer muito grande. Olha, está aqui, há pouco falou nele, chegou agora aqui o Zé Gomes. Chegou aqui, não, ele já deve ter estado desde o princípio. Sim. Não tive de oportunidade de ouvir toda a entrevista, mas logo que seja possível eu vou ouvi-lo na totalidade. Fiquei encantado com o testemunho do Dr. Marcelo. Parabéns. Pronto, Marcelo, olha, foi de facto um prazer muito grande mesmo. E pronto, já estamos aqui de facto nesta história, nesta conversa há muito tempo. Sim, pois já estamos aqui de facto há quanto tempo? Estamos, sim, há 1 hora e 8 minutos, mas já estou a incluir também aquela caminhada de facto da Diocese. E pronto, olha, para si, amigo telespectador, eu nem digo telespectador porque isto é assim, uma imagem muito plástica, muito... Para si, querida amiga que está aí desse lado e que quis passar este tempo connosco, obrigado, apareça sempre. Já sabe que pelo menos
pelo menos quinta, às 21h, nós cá estaremos, seja para uma entrevista, seja para a divulgação de uma caminhada do Advento para o Natal, como vai ser o caso, seja para outras coisas. É que sabe, como dizia o outro, isto aqui, sem você aí, não tem piada nenhuma. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a hora e o local em que esteja hoje. Tive connosco o nosso amigo Marcelo Tiago, eu tenho que dobrar a língua, o professor da faculdade, o professor catedrático Marcelo Tiago de São Paulo, no Brasil, onde ele agora se encontra. Eu estou aqui em Travassou, Águeda. Estivemos a conversar sobre muitas coisas e sobre a fé que anima este homem, que, não obstante estar numa situação cada vez mais complexa, não deixa de intervir, não deixa de ser fermento, não deixa de pôr o seu cristianismo em ação. Até sempre. Boa noite. Volte sempre. Se calhar eu até terminava com, ainda talvez aqui com um videozinho para... Ora, vamos lá ver se eu consigo... Então, aqui... Ora bem, deixa-me cá por então. Ok. Não está... Não há som. Completa da vida, que não deixemos de saudar teu milagre surpreendente todos os dias e de recebê-lo com um coração humilde e consciente, que nunca deixemos de ser cativados pela prodigiosa teia de amor que sustenta o mundo. Quanta prontidão, quanta resiliência, quanta dádiva, quanta esperança se escondem, invencíveis, em gestos que se diriam frágeis ou em contribuições que apressadamente julgamos insuficientes. Providencia para que não nos tornemos profissionais da reclamação e do desânimo, mas sim testemunhas e cantores apaixonados da realidade, que se torna mais pura a cada momento. Que o isolamento do corpo nunca significa isolamento da alma, muito pelo contrário, que a alma se torne maior, revelando a sua condição de transparência e bondade, pois é por isso que tu nos criastes. Que não só choremos pelos abraços não dados, mas saibamos agradecer a todos aqueles que foram trocados e cujo significado e promessa esquecemos na distração dos dias. Que não nos demoremos apenas em nossas caminhadas na mata, sempre adiadas, ignorando que as matas são encantadoras, mesmo quando ninguém as vê. Por isso, solicitamos que nossa vida se assemelhe à sala de ensaios de uma companhia, onde os passos são pacientemente preparados para a estreia da grande dança.
Não estou. Ok, é que eu tinha de facto aqui o microfone para não colidir com o som. Não, estava a dizer muito boa noite, foi de facto um prazer muito grande. Estamos ainda em direto. Obrigado por si, por ser como é. Obrigado ao senhor também por ser como é. E tenho certeza, vocês estão todos no meu coração também, né? E já sabe que é um paroquiano real em qualquer das paróquias. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, com licença. Boa noite a todos.